Eu acho que o tesão na moto é você ficar sozinho com você mesmo. Então a moto é um complemento do ser humano. A moto é sim uma ferramenta de trabalho, a moto é sim uma ferramenta de locomoção, um equipamento de mobilidade, esporte, lazer, turismo, depende do que você quiser fazer. A moto é muito mais do que uma máquina. É um veículo inteligente, rápido e econômico, desde, claro, que seja usado com segurança. O maior tesão é as pessoas que você vai encontrando nas viagens. Essa é o maior tesão que tem, são as pessoas. Não é a viagem, não é a moto, não é a estrada. É as pessoas que você vai encontrando pela estrada, vai fazendo amizade e fica pelo resto da vida essas amizades. O fato de você andar de moto é um negócio que te dá um prazer único, você se sentir livre. Eu vou para onde eu quiser, sabe? Eu sou dono do meu destino. Você viaja, você sente o cheiro dos lugares, as temperaturas, enfim, você interage mais com todo o percurso até onde você vai. Isso é muito mais marcante, muito mais significante. E acho que a moto, ela oferece pra gente uma oportunidade de ser pessoas melhores, mais equilibradas, em vários sentidos, né? E até pessoas mais legais, né? Porque quem tem moto é um cara legal, né? Porque assim, ó, daqui para baixo todo homem é igual. Esse pedaço de cima é que faz o corpo andar, viajar, beber, beijar na boca. Tem coisa melhor do mundo que andar de moto, beijar na boca e tomar cerveja? Eu prefiro as duas combustão. Para começar, eu quero citar o trecho de uma reportagem que eu li e com a qual eu me identifiquei imediatamente. Quando eu disse que era jornalista, ele perguntou se eu queria uma entrevista. Eu disse que não, que eu queria apenas aproveitar a oportunidade e conversar com ele, poder dizer que eu conheci pessoalmente o Carroll Shelby. Mais para frente no texto, esse autor nos contava: eu fui dormir em estado de graça, pois tinha conhecido e conversado com Carroll Shelby ao vivo e a cores. Pois é, Josias. Agora você sabe exatamente qual a sensação que eu sinto hoje aqui nessa garagem. E vocês todos conseguem entender a razão desse convite. E os meus professores estão reunidos aqui hoje. É nessa parte da história que entra o Cícero, sempre estendendo a mão para algum irmão da estrada. Dessa vez o irmão fui eu. E o Cícero não mediu esforços para juntar essa turma aqui. Sugeriu, organizou, filmou, editou, enviou, convidou, insistiu. Passamos horas aqui sentados tendo ideias. E esse cara fez o impossível para colocar cada um de vocês aqui hoje. E deu certo, pessoal. Olha em volta. Nem o Shelby faltou. Muito obrigado, irmão. Que é isso. Bom, agora vocês já entenderam o que fazem aqui. Eu agradeço a todos pelo carinho, por ter aceitado o convite, por ter deixado a família em casa nesse domingo frio e estar aqui. É uma grande honra para esse leitor. Aqui colecionamos histórias, amizades. A ideia de hoje é dar uma volta com as motos pela região, tal qual nós fazíamos nos anos 80. A década de 80 foi uma década
especial, de várias formas. Como a gente não tinha acesso às melhores motos do mundo, até porque nem existiam as melhores motos do mundo, porque o mercado internacional também não era tão forte assim, mas a gente via as motos disponíveis no mercado exterior, em catálogo, em fotos, em revistas de lá de fora, e sonhava com elas. Então a gente acabava colocando toda a paixão que todo mundo que trabalhava nessa época, nessa área, tinha uma paixão enorme, como hoje também, né? Mas nesse caso eu estava incluído, a gente aplicava toda aquela paixão que a gente tinha em conhecer motos novas nas motos que nós tínhamos, que eram poucas, limitadas, restritas e não grande coisa. Então a gente fazia odes às motos existentes e acabava fazendo reportagens que, se na época era o que a gente conseguia, hoje tem um tom assim de nostalgia, de época gostosa, até porque eu, como os meus colegas também, a gente era mais novo, né? E curtia demais aquele negócio. Sei lá onde que eu fui, comprei um mapa, e esse mapa não era um mapa confiável, ele tinha uma estrada que ligava um ponto a outro, que essa estrada não existia. Mas tinha no mapa? Tinha no mapa. Mas não existia estrada? Aí a gente ficava os dois indo nessa estrada para lá, procurando, para lá, ficamos umas 3, 4 horas procurando a estrada, até parar num posto e perguntar da estrada. O cara, essa estrada não existe, esse mapa aqui não existe. Na época ainda era um desafio a gente conseguir motos importadas para avaliação. As importadoras normalmente não queriam ceder, era preciso você conquistar a confiança do dono da moto para poder fazer um teste. Naquela época a gente fazia viagens para testar a moto e a gente chegava com resultados que facilitava muito para aquela pessoa que queria comprar uma moto ter uma real ideia do consumo dela, né? Uma real ideia do quanto aquela moto ia servir para ele. Então não era uma voltinha no quarteirão, a gente viajava 1.000, 1.500 quilômetros com a moto, sabe? Então era uma época bem diferente, as motos eram diferentes e a experiência era fantástica. Eu tô lá pensando, quando eu olho para baixo, cadê o mapa? O mapa caiu, cara. Aí, paramos, falei, puta, quem para que nós perdemos o mapa, cadê o mapa, cadê o mapa? Aí daqui a pouco lá longe vem vindo uma rural. Cheio de cara em cima da rural, assim, quando eu olho no radiador da rural, o mapa. Eu falei, para! O cara que foi, para! Você vai fundir teu meu carro. Mapa! Peguei o mapa. Vai fundir a rua. A gente fez numa época que você fazia Manaus, Porto Velho, completamente terra, tinha 20 km de asfalto saindo de Manaus, e depois de Porto Velho a Cuiabá era areião. Então você viajava 2.000 quilômetros em terra. Quer dizer, o dia que você não caía 20 vezes, você fala, pô, tem alguma coisa errada, entendeu? Eu estou pilotando mal. E realmente foi assim a melhor viagem que eu fiz na minha vida. E olha que eu rodei o mundo de moto. Chegou uma hora que a gente estava completamente perdido no meio do mato. Falei, Celinho, puta que pariu, nós estamos perdidos aqui. Tamo mesmo. Pegou e jogou o mapa fora. Agora te vira aí, porque eu não tenho a menor ideia. Vai pra onde você quiser. Vai pra onde você quiser. Cara, nós demoramos umas 4 horas pra achar alguém pra falar pra onde é que ele voltava e eu enchendo. Onde era isso? Meu, era tipo o Visconde de Mauá, aqueles lados. Era um rally da Mitsubishi, assim. Chegou uma hora que só tinha eu. Falei, tem coisa errada, cadê o resto? Ganhei, pode chegar sozinho. Na revista Duas Rodas eu saí 22 vezes. Tem 22 matérias lá. É Grécia, é Cuba, tudo. Europa, tudo. Não é muita coisa. O Ushuaia, Alasca, Ushuaia. Eu saí de Palhoça, fui até o Ushuaia, 5.000 quilômetros. Lá eu comecei a viajar. Eu peguei o Pacífico e margeei todo o Pacífico até o Alasca, ou seja, o continente americano até o Alasca. Desci, peguei o Canadá de costa a costa, 8.000 e poucos quilômetros. Saí em Nova Escócia, desci o Atlântico, passei em Palhoça, não parei, queria entrar no Guinness e fui embora para o Ushuaia. Chegou lá, terminei a viagem, aí voltei para casa mais 5.000 quilômetros, 75.000 quilômetros só nessa viagem. 6 meses e 14 dias. E foi um casamento embora, não sei porquê.
Antes da gente chegar naquele trecho do condomínio, o Mário até me filmou, eu tava chorando, cara. Eu tava chorando porque em 92 eu fui com ela pro Uruguai, né? E aquela viagem mudou a minha vida, como eu falei no começo. E mudou. Por conta dela, com ela eu fui namorar com a minha atual esposa hoje, que a gente nem imaginava ter os filhos que a gente tem. Quer dizer, essa máquina aqui mudou toda a minha história. E na época, pra mim, ela era a melhor moto do mundo. Não tinha nada melhor do que essa moto, porque ela era a minha moto. Pô, subia na moto, e fui pro Uruguai, e eu me achava Deus. Aí, na volta dessa viagem, eu encontrei uma menina, sozinha, com o braço quebrado, e a gente estava perto de Pelotas. Aí ela veio com a moto assim, eu vi que era uma moto diferente e tal. Aí eu falei, você tá vindo da onde? Ela falou, eu tô vindo de Ushuaia. Eu falei, nossa, eu tô vindo do Uruguai, né? Tô contando todo cheio de orgulho. Ela falou, meu, eu tô terminando uma volta ao mundo, sozinha de XR 125. Essa menina é a Mônica Vega. Bom, as motos fora de estrada foram o destaque, povoaram os nossos sonhos no passado. Minas Gerais é conhecida como o berço do fora de estrada e não, por outro lado, não à toa a gente tem as montanhas lá, são as alterosas. E uma moto que me chamou muita atenção, me impressionou muito, foi a DR800, a Suzuki DR800, que foi durante muito tempo a maior monocilíndrica do mundo. Essa moto é interessantíssima. É claro também as fora de estradas, com destaque também para a XL 250, que revolucionou o mercado na época, junto com as DT. Foi um prazer muito grande rodar com elas e reviver esse sonho nos tempos atuais. Com relação a essa moto, essa BMW R100 GS, isso foi um marco, hoje foi um marco para mim, né? Porque eu escrevi a matéria dessa moto, escrevi o lançamento dela, só que a gente não tinha acesso a essa moto, eu não andei nela. A gente pegava material de revista importada, pegava material de revista estrangeira, traduzia e aí mostrava como que era a moto pela visão dos europeus, né? E eu passei a vida inteira morrendo de vontade, de curiosidade de andar nessa moto, né? De saber como é que ela era, porque ela foi a moto eleita por 9 entre 10 motociclistas que queriam dar a volta ao mundo, né? Então era a moto que todo mundo almejava, que todo mundo queria, né? E a minha surpresa foi de pegar essa moto hoje, experimentar ela e ver que hoje em dia, mesmo hoje em dia, ela é muito atual. Ela é uma moto muito confortável, gostosa de pilotar, dá para rodar com ela quilômetros e quilômetros de distância sem se preocupar. É carburador, que é uma coisa muito interessante, né? O carburador não tem parafuso na cuba, então você pode desmontar ele sem ferramenta. É uma moto feita para dar a volta ao mundo. E eu passei 30 anos da minha vida querendo experimentar essa moto, só tive a oportunidade hoje. Para mim foi uma baita novidade, né? Porque era uma moto que eu via só em revista, era uma moto que a minha época de imprensa não tinha, né? Ela veio bem antes, é um ícone do Dakar, né? E foi impressionante, a moto é muito macia, a moto parece uma moto nova, dá vontade de ser, a mesma vontade que você tem quando você anda nas GS nova, nas 1100, 1150, nas 1200, de sentar na moto e não parar de rodar, eu senti nessa moto. Então, quer dizer, a BM é uma que acabou passando esse DNA, né, que veio das antigas. Para mim, como jornalista e apaixonado por motocicleta, andar na R100 foi expandir conhecimento. Eu acabei pegando coisas que eu ainda não conhecia, entendeu? Eu confesso para você que todas as motos eu olho para todas com vontade de andar, com gosto de andar. Porque cada uma ensina um pouco de épocas diferentes, de tecnologias diferentes, de conceito, enfim. Todas são uma lição aqui. Mas essa moto eu já admirei, já vi revistas, li, e eu nunca tinha tido o prazer e a oportunidade de sentir como era na prática, né? Como você disse, algo tão inovador. Décadas atrás, a gente tem a tecnologia que a gente utiliza hoje nos modelos de destaque, assim, ó, o modelo tecnológico tem isso, injeção eletrônica, freio ABS, não sei o que é a geração das motos de hoje. Essa moto aqui, 20 anos atrás, tinha tudo isso. Então é uma oportunidade ímpar, como foi andar com as outras. Eu estou realizado.
A Yamaha GTS 1000 foi uma experiência muito interessante, porque nós recebemos a notícia na Duas Rodas de que essa moto seria importada para o Brasil, que teria uma unidade à disposição. O importador era ninguém menos que o Edgar Soares, que era uma lenda no motociclismo, né? E eu fui encarregado de ir lá buscar a moto, né? Aí quando eu cheguei, o Edgar Soares olhou para minha cara e falou assim, é você que vai sair com essa moto aqui, né? Porque eu era um garoto de 20 e poucos anos, né? Aí eu falei, não, pode ficar tranquilo, tal, fica sossegado, a gente tem experiência, né? E ele ativou a moto na minha frente, quer dizer, aquela moto nunca tinha sido ligada. A primeira pessoa que andou naquela moto fui eu. Aí nós saímos, eu e o Mariboc, fizemos as fotos com ela, tomando o maior cuidado e tal, né? Mas assim, eu não lembro exatamente o que ela tinha de tão moderno, e tão avançado e tão tecnológico, né? Eu lembro que ela tinha um quadro em forma de delta, de ômega, né? Que era um quadro que não tinha garfo dianteiro, que em termos de engenharia era um aspecto muito legal, muito bacana, mas que em termos de produtividade, de industrialização, foi um retumbante fracasso, né? Então, dar de cara com essa moto hoje aqui no Brasil foi uma surpresa, porque eu achei que não existia mais nenhuma. Aí quando eu cheguei aqui, tinha moto aí. Um dia chegou a primeira Vespa, era a italiana ainda, farol redondo, veio só para testar mercado, mandaram pra gente. E eu falei como sempre, onde vamos fotografar? Ibirapuera, cidade universitária. Eu falei, não, para com isso. Não, Mário Bock falou, para com isso, vamos num lugar diferente. Vamos fotografar no Pão de Açúcar. Eu falei, tá bom. Não, mas eu tô brincando. Eu falei, mas eu não tô. Isso era de manhã. Fui lá no financeiro, peguei uma grana, aprovaram, não sei o quê, meio-dia, fomos pro Rio. Debaixo de chuva, chegamos lá à noite, não tinha lugar para dormir, não tinha verba, não me lembro, ele queria dormir no motel. Eu falei, no motel eu não durmo de jeito nenhum, imagina, né? Que loucura. Dormimos num hotelzinho barato, acordamos, fomos no Pão de Açúcar, tiramos uma foto e voltamos para São Paulo, debaixo de chuva. Foi um dia especial. O Caio Matos é um louco, né? Fotografando. Quando as fotos começam a sair, que ele acha legal, o cara fica meio em transe. A gente rodou por São Paulo, eu e o Luiz Carlos Braga, o Braguinha, empinando as motos. Tem gente que fala assim, né? Por que você empina? A moto tem duas rodas, é pra usar no chão. Mas o Braga, quem conhece o Braga, era um puta lock. E a gente queria mostrar duas propostas bem diferentes do que a gente chamava de maxi trail. Uma TDM não é exatamente uma maxi trail, é uma moto bem urbana até, de performance. Enquanto a DR, sim, é uma moto que se propõe a andar pela terra e pelo asfalto. Então foi um dia muito legal, encontrar essa moto aqui de novo é muito especial para mim. A gente era louco para colocar a moto no dinamômetro, mas os dinamômetros naquela época não eram como hoje, né? Todo mundo tem, né? Os dinamômetros eram equipamentos muito caros para motores de automóvel, ou seja, o pessoal pegava o motor do automóvel, tirava e colocava no dinamômetro, era um dinamômetro compacto. E a moto não tinha condições, porque o motor da moto não conseguia virar o freio do dinamômetro. E não tinha um dinamômetro para moto. Aí nós conhecemos o Nigro do IPT, que está lá até hoje, e o cara, vamos dar um jeito, não sei o quê. Pegamos a moto, né, as motos, eu nem lembrava que essa aqui tinha sido a primeira. A gente tirava a roda traseira, colocava uma corrente bem comprida e colocava a moto no lugar onde ficavam os dinamômetros de caminhão, de motor de caminhão. Então, em vez de um motor de caminhão enorme que girava abaixo, a gente punha a moto inteira. E aí regulava a rotação no câmbio, né? E fazia umas contas lá, um monte de conta para poder chegar num valor de potência. O mais legal é que a gente sentava, mas isso aí acontece até hoje, né? A gente sentava em cima da moto, punha um fone de ouvido e ficava acelerando com um ventilador na cara. Na época, quando eu comecei a andar de moto, no começo dos anos 70, a moto era só para quem era apaixonado. Era difícil andar de moto, era perigoso, porque os motoristas não estavam acostumados, né? Apesar do trânsito melhor, mais vazio,
mas os motoristas não desviavam das motos porque não tinham noção de distância, então os acidentes aconteciam muito. E foi quando eu comecei a andar de moto, comecei a perceber isso e até me especializei em matérias e reportagens sobre segurança, além do curso de pilotagem que eu fazia também. Então eu acabei influenciando uma boa parcela dessas pessoas que andavam de moto naquela época, que eram as pessoas que andavam pela paixão, porque não valia a pena andar de moto como transporte. Nos anos 80 isso mudou, surgiram os motoboys que deram uma chacoalhada no mercado, nos motoristas que começaram a prestar atenção nas motocicletas, e depois apareceram os motociclistas de conveniência, ou seja, eles descobriram que as motos pequenas, os scooters e outras coisas eram mais interessantes do que andar de ônibus ou ter um carro com todos os seus custos, além de fugir do trânsito. Então a moto popularizou bastante e esse pessoal ainda carece de mais informações e melhor formação para andar numa moto. Eu fui muito bem ensinado pelo meu pai, Carlão, sobre a responsabilidade daquilo que a gente sempre fez na vida. Fui muito bem ensinado pelos mestres que eu conheci pelo caminho no mundo editorial. Josias Silveira, que está aqui com a gente hoje, Roberto Araújo, que foi o primeiro que me convidou para escrever. E como era importante aquilo que a gente estava falando, e que do lado de lá as pessoas iriam muito se fiar na nossa palavra para tomar uma decisão de escolha de compra, para fazer uma determinada viagem, para pilotar de uma certa maneira, você tentar passar a sua impressão com muita responsabilidade. Cada vez que eu vejo um cara na rua, seja um motoboy ou um cara de big trail, ou uma menina que está dando a sua primeira volta de scooter, ou um cara que coleciona, que nem o Diego, eu sinto que tem uma parcela da minha vida ali, né? De 58 anos que eu tenho, eu trabalhei, há quase 30 eu estou nesse mundo, né? Então mais da metade da minha vida está dedicada à moto, então cada vez que eu vejo a moto passar, eu sinto que tem um pouco da minha vida ali naquela duas rodas que está passando. Porque durante muito tempo escrevendo e nas mídias faladas, escritas e televisionadas, a gente conseguiu passar um pouco disso. Mas o principal de tudo é a paixão que cada um tem pela motocicleta, né? E claro, sempre respeitando com essa pegada de segurança. E eu procurei tratar os leitores e os aventureiros da Duas Rodas assim como eu fui tratado quando era um leitor, né? Então teve aventureiro que dormiu na minha casa, dormi na casa de aventureiro, assim, um link muito grande, e começou tudo graças a uma moto, uma Grale, né? A primeira foi com a 27,5, depois viajei com a 30.0. Então as revistas saíam com essa cara que o Diego hoje vê e lembra e também se apaixonou por causa disso. Eu jamais ia imaginar que a gente fosse capaz de mexer com a vida de um jovem, de um cara que nem o Diego, a ponto de ele direcionar a vida dele toda dedicada a isso, sabe? Isso para mim foi um fato extremamente marcante, gratificante, porque justifica tudo aquilo que eu fiz como profissional, né? E que me encoraja a continuar trabalhando nesse setor, né? Foram várias reportagens, foram vários anos avaliando motos, e aqui, como o próprio evento se propõe, além de encontrar meus mestres e gente que veio depois de mim, poder dar de cara com a moto que um dia eu sentei quase 20 anos atrás para andar, é muito especial. E eu tive a sorte de ser a primeira pessoa de andar em vários modelos de motos que chegaram no Brasil. A primeira Harley Davidson que foi importada oficialmente para o Brasil, eu acompanhei a montagem dela, deram a partida, eu subi na moto e saí andando. Então eu fui o primeiro cara que andou na moto, né? Então essas experiências, foi muito legal hoje chegar aqui e ter a dimensão do quanto isso pesa na vida de um leitor, na vida de um jovem, a ponto do Diego hoje criar um evento como esse, criar um museu, inspirado nas nossas experiências e nas nossas histórias. Foi muito bom, experiência nova, né? Porque, na verdade, você está relembrando aquilo que você viveu na juventude, né? E na época que essas motos foram lançadas, a maioria dos caras que estão aqui, dos jornalistas que estão aqui, foram minhas referências para saber como que eram as motos e tudo mais, porque eu li as revistas que eles escreviam.
Então hoje, por exemplo, eu andar numa XL 250R, como essa, no estado que ela está, nova, me trouxe a lembrança daquela época, de quando eu comecei a sonhar em andar de moto. E andar nessa XL, ou andar numa DR que nem essa, atrás do Josias, que foi um cara que fez uma baita de uma aventura na XL, e você vê ele andando ali na XL, fez eu viajar assim para aquela época, assim, entrar dentro das matérias que eu lia. O próprio Diego é um cara que foi influenciado por essa viagem que eu fiz, sei lá, mais de 40 anos atrás. Eu também fui influenciado, né? Eu fui alfabetizado com revistas de moto e eu cresci lendo o texto do Josias, do Marazzi, do Tite, enfim, esses caras são os ídolos, os meus ídolos. E eu acabei me tornando depois jornalista especializado por influência deles, direta, inclusive no texto. Então, vivi a época dessas motos, estar nesse evento, andando com esses caras de moto já seria algo inesquecível e vai ser. Agora, pilotar essas motos é só quem gosta mesmo é que sabe, né? A sensação de pilotar, o cheiro do dois tempos, enfim, a sensação é única, é indescritível. Foi relembrar bem de perto o que eram as dois tempos, né? Foi bem bacana, aquele cheirinho do óleo, né? Eu lembro que na época a gente saía, punha a namorada na garupa, ela chegava no cinema com o cabelo cheirando óleo e, pô, as que continuavam aí no cinema com a gente é porque era o guerreiro, que ia ficar com a gente, né? Mas a maioria desistia. A gente acabava ficando com a gralha mesmo. O que eu acho legal é isso, quer dizer, você pega uma moto dessa aqui, que é de coleção, que está zerada, etc., e você vai para as vilas, você vai para a periferia, essas motos estão andando todas estouradas e está lá, pó, andando, entende? Quer dizer, a resistência dela que a gente viu voltando de Manaus assim que ela saiu da linha de montagem, é uma coisa que está durando por quase 40 anos, entende? As motos todas estouradas que você vê na periferia, elas estão lá com 5, 6 caras andando, etc., e elas vão embora. É o que meu avô falava, meu avô via Fordinho tem, desfile e fala, eu odeio esse carro é uma merda. E por que, vô? Pô, eu vou morrer, essa bosta vai continuar andando. A XL é a mesma coisa, nós tudo aqui vamos morrer, elas vão continuar andando. Se você for um segurança de uma fábrica, você não precisa sair 2 horas antes de entrar no expediente na sua casa, você sobe na sua motinha, vai. Se você é um cara que tem 18 anos e arrumou sua primeira namoradinha, você vai pegar ela na casa dela. Se você é um cara que está precisando ganhar o seu ganha-pão, você vai entregar, você vai ser um motoboy, você vai ser um mototáxi. Se você está estressado, você sobe na sua moto, vai viajar, que nem eu fiz a semana passada, que fui lá para Agulhas Negras, atrás da neve. Eu tenho uma gratidão muito grande com a moto, porque graças a ela eu me formei, eu me eduquei, eu criei 2 filhas, eu tive família. Então, a moto proporcionou para mim um meio de vida. Então tudo que eu sou hoje é graças à moto e à motocicleta. Tenho moto, vou ter moto a vida inteira. Meu avô teve moto, minha mãe teve moto, todo mundo teve moto na família. Ela se torna a grande paixão da vida da pessoa e leva você para um monte de lugar. A minha me levou as minhas, né, me levaram a viajar ao mundo, né, cara? Tudo que eu fiz na minha vida hoje sempre tem uma motocicleta por trás.